Agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos na noite de hoje. Amado Deus, nos prostramos diante de Ti, Senhor, confiantes única e exclusivamente no sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos esses instantes de ensino para a edificação e santificação da nossa alma para Ti. Possamos buscar nestes momentos o que o Senhor nos ensinou pela Tua palavra, que não devemos tomar a forma do mundo, mas devemos ter a nossa mente transformada para que possamos experimentar a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Seja assim nessa noite, Senhor. Diante desse cenário tão tenebroso que nos circunda, tanto do ponto de vista físico e muito mais do ponto de vista espiritual, oramos que o Senhor seja o nosso socorro bem presente, Senhor, na noite de hoje. Ajuda-nos a discernir esses tempos maus e a nos posicionar de maneira correta, Senhor, diante das circunstâncias que se nos apresentam. Sejam sempre oportunidades de testemunhar a graça que nos alcançou em Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade local aqui no Alto das Pombas. Glória especial, Senhor, para aqueles que já estão conosco e por isso estão sofrendo perseguições. Ajuda-os, Senhor, fortalece-os. Oro por aqueles que ainda não foram atraídos pela Tua graça, mas eu oro por aqueles que serão. Nos ajuda, Senhor, a sermos participantes desse ministério tão lindo, que é ser Teu instrumento no processo de conversão de outros. Nos ajuda, Senhor, a ver novos nascimentos acontecerem, a presenciar o crescimento espiritual de nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, que o Senhor possa fazer uma obra nesse bairro, Senhor. Apresentamos, como sempre, Deus, a vida da nossa amada irmã Osana. Tem compaixão dela, Senhor, ela que está internada, recebendo tratamento, Senhor, lá na Itália, no inverno, Senhor, tão frio. Que o Senhor visite, aquecendo o coração dela, Senhor, abraçando-a, que ela possa se sentir amada, cuidada, protegida. Ó Deus, segundo a Tua boa vontade, opera a cura, que nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer muito mais. Abençoa também a vida de Dona Maria, todos os seus familiares, que a Tua graça, Senhor, se manifeste naquele local. Oramos pela vida de seu Edson, que tem estado aqui conosco, Senhor. Que o Senhor possa operar a regeneração dele, a compreensão das coisas sagradas, Senhor. Em nome de Jesus, que Ele esteja conosco, não somente fisicamente, mas em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos os passos de Deus Filho. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir em Lucas capítulo 11. Hoje o título da nossa mensagem é um pouco longo, mas ele vai nos ajudar a compreender o que nós tentaremos expor. Essa é uma passagem um pouco conhecida, ela é conhecida de alguns. Ela está presente também no Evangelho de Mateus, capítulo 12. A maioria das Bíblias, o subtítulo é A Estratégia de Satanás. São dos versículos 24 a 26. E o que a gente vai ver aqui é um pecado que a gente chama muito pelo nome de apostasia. O perigo que nos circunda, a apostasia. E o título... Está dando problemas na net? Só está embaçado, sem foco. Ah, entendi.
Aí eu tô tentando achar uma. Ah, entendi. Mas se ficar sem foco não tem problema não. É porque o pastor é feio demais, o celular fica dando choque. É o brilho. O título da nossa mensagem de hoje assusta. A condição de um hipócrita formal em seu lado brilhante e seu lado obscuro. E às vezes a gente diz, mas o hipócrita formal, ele tem um lado brilhante? Tem. Senão ele não seria um hipócrita formal. Senão nós não veríamos como na parábola a casa adornada. Pode repetir? Posso. A condição de um hipócrita formal e o seu lado brilhante, seu lado obscuro. É o que a gente definiria essa passagem aqui. Essa passagem tem dois textos que nos ajudam a aclarar ainda mais aquilo que o Senhor Jesus fala aqui, que está em Hebreus, no capítulo de número 5, e em 1 de Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler esses textos no decorrer da exposição, se Deus permitir, mas eu gostaria de começar com os irmãos fazendo a leitura dessa passagem. Amém? O contexto dela é o ministério de Jesus, ele se aproxima aqui do seu final. Já falamos sobre a divisão estrutural, por assim dizer, do Evangelho de Lucas. Então Lucas aqui, ele vai agora começar a falar uma série de ensinos de Jesus, já caminhando para a última semana de Jesus, para a sua prisão, morte e ressurreição, como a gente vai ver. Por mais que o Evangelho de Lucas, seja um evangelho longo, são 24 capítulos, mas aqui no capítulo 11, Lucas já está caminhando nessa última parte, por assim dizer, do ministério de Jesus. É verdade que ele faz isso a partir do capítulo 10, até o versículo 9, ele fala do início do ministério de Jesus, o meio, e do capítulo 10 em diante até o 14, essa parte final do ministério terreno de Jesus. Então, a partir do versículo 24, o contexto aqui, mais uma vez, é uma outra discussão que ocorre, dentre tantas, entre Jesus e os líderes religiosos da sua época. Eles haviam acusado Jesus de expulsar um demônio mudo pelo poder de Beelzebub. Jesus, então, ele repreende esses líderes religiosos e ele conta para a gente duas parábolas. A primeira a gente já estudou, o valente, a parábola do valente que prende outro valente por ser mais poderoso e toma os seus despojos. E então a gente tem essa segunda parábola, que seria a estratégia de Satanás, como Satanás age de maneira a dissimular a sua presença. Nós não temos dificuldade, por exemplo, de identificar o mal por trás da guerra. Então, quando a gente ouve notícias de armas, de biológicas, de pessoas querendo se matar, a gente vê logo que há uma ação do maligno por trás. A mesma coisa em relação à imoralidade. Quando aos nossos ouvidos chegam determinados fatos, nós percebemos logo que há uma presença do maligno por detrás deles. Mas temos que concordar que é muito difícil para alguns de nós identificar a presença do maligno quando vemos uma atitude religiosa. Então, quando a gente vê alguém fazendo algo que é socialmente aceito, como a distribuição de um alimento, como dar o dinheiro para uma pessoa necessitada, como dar algum tipo de oferta na igreja. Então, como assim? Quer dizer que a pessoa está fazendo essas coisas como uma oração, uma pessoa orando, uma pessoa que diz ter vida de oração. E a gente tem dificuldade de encontrar nessas pessoas alguma atitude que tenha por detrás a influência do espírito maligno. Dificilmente a gente diria, olha, o diabo está estimulando aquela pessoa para orar desse jeito. A gente dificilmente diria isso. Mas a Bíblia fala que tem orações que para o Senhor são abomináveis. A Bíblia diz aqui nesse Evangelho de Lucas que um fariseu subiu ao templo para orar, mas que desceu em inimizade para com Deus. É isso que quer dizer a palavra de Jesus quando fala que ele não foi justificado diante de Deus. Significa que diante de Deus ele ainda estava debaixo da ira. Apesar de ter ido ao templo, apesar de ter feito uma oração alta,
mas ele estava debaixo da ira de Deus, ele estava sob a influência de espíritos malignos. O apóstolo Paulo fala que esses espíritos malignos, eles terão a sua influência, por assim dizer, aumentada na nossa geração. Ele diz isso ao seu filho na fé, Timóteo, quando ele fala a ele que nos últimos tempos as pessoas apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós já falamos semana passada, nesse contexto do versículo 23, que não é por mim, é contra mim, como é perigoso pessoas que têm uma aparência de religiosidade, mas efetivamente não têm uma vida de santidade. Então Jesus agora apresenta para a gente essa parábola, que elucida, e que é uma parábola que deve ser vista com bastante cautela, porque a prática dela, o cumprimento dela, por assim dizer, nos nossos dias, será muito grande. Então Jesus diz o seguinte, a partir do versículo 24 de Lucas capítulo 11. Quando o espírito imundo sai do homem, a ideia é que, e isso é muito forte, não sei se existe outro adjetivo, com certeza deve existir, mas isso é muito forte de se ouvir. Um espírito imundo sai do homem. É importante que você saiba que Satanás, para fazer determinadas coisas, ele vai precisar de uma matéria-prima humana. Mais especificamente, de uma matéria-prima humana religiosa. Assim como os próprios demônios, eles foram feitos de anjos, assim também a apostasia, ela só é necessária a partir dessa conjunção desses dois elementos, espíritos imundos e não regenerados, pessoas formais, mas que nunca tiveram uma atitude de arrependimento e fé sinceros diante de Deus. Esses dois elementos, eles estarão juntos quando a apostasia que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, essa grande apostasia que antecede a vinda de Cristo, acontecer. E nós estamos vendo isso como que uma escalada. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é uma escalada progressiva, que vem se cumprindo desde a época do apóstolo e está se cumprindo ainda mais nos nossos dias, e à medida que a volta de Cristo se aproxime, isso vai ser ainda maior, ainda mais evidente. Quando o espírito imundo sai do homem, aqui o homem não fala de gênero, mas fala de ser humano, independente do gênero, homem ou mulher, anda por lugares áridos. A ideia é justamente que o espírito imundo, que nós conhecemos como demônio, espírito imundo, demônio, são todos sinônimos. Espírito das trevas, são todos sinônimos que podemos encontrar na Bíblia, mas que diz respeito ao mesmo ser, que são esses anjos caídos. E por que ele anda por lugares áridos? Porque esse espírito imundo que saiu do homem, ele não foi direto para o inferno, porque não foi assim o projeto de Deus. O projeto de Deus é que esses espíritos imundos continuem aqui no mundo, cumprindo o seu papel de influenciar as pessoas para o mal, e o papel inclusive na vida dos eleitos, de fazer parte das provações que o próprio Senhor impõe sobre a vida daqueles que são seus. Um exemplo disso, um espírito imundo que batia no rosto do apóstolo Paulo. Ele fazia isso. O apóstolo Paulo orou insistentemente. O número 3 ali não necessariamente deve ser levado ao pé da letra. Se você quiser fazer, pode fazer. Mas a ideia de 3 vezes é consistência. E o Senhor continuava permitindo aquele espírito esbofetear o apóstolo. E até então que o Senhor aparece e diz: fui eu que o enviei. Eu que o enviei. Para que você não se ensoberbeça. Ou seja, o próprio demônio, aquele próprio espírito maligno, que ele tinha ódio de Paulo, ele aproveitou aquele momento para
agredir aquele que ele tanto odiava, mas aquela agressão do maligno na vida de Paulo não fez mal, fez bem. Impediu que ele se ensoberbecesse. Então, mesmo na vida dos santos, nós vamos ver muitas vezes uma ação maligna, mas isso está sempre debaixo da soberania de Deus. Os demônios, eles têm autorização de Deus de estarem aqui, de estarem realizando os seus desígnios, que nós não ignoramos, como está escrito na Bíblia. Não ignoramos os desígnios de Satanás. Então ele passa por lugares áridos, procurando repouso. A ideia de repouso aqui é a ideia de conforto. O que traz conforto a um espírito maligno? Um homem hipócrita. É o que os espíritos malignos mais gostam. Pessoas que elas são como ele, Satanás. O próprio Senhor Jesus define assim no capítulo 8, quando chama os fariseus de filhos do diabo. E qual era a característica naquela passagem de João 8? A característica é: são mentirosos, são assassinos, são enganadores. Então, essas características, quando Satanás encontra numa pessoa, é como se ele estivesse dizendo: me senti confortável aqui nesse lugar. Esse lugar aqui é a minha cara. Como determinadas pessoas podem chegar, na casa de alguém que recebe bem, eu me senti tão bem recepcionado nesse lugar. Pois é, Satanás se sente assim. Quando ele encontra pessoas mentirosas, dissimuladas, pessoas maldosas, como está escrito no capítulo 8 do Evangelho de João. Então ele diz, ele não acha isso em muitos lugares, mas ele diz: voltarei para a minha casa. A ideia é: eu vou voltar de onde eu saí. Eu saí momentaneamente, mas eu sinto que eu posso voltar. Por que ele pode voltar para aquela pessoa que ele saiu, seja homem ou mulher? Por quê? Porque ela está vazia. Eu vou voltar, ela está vazia, ela não está ocupada. E perceba que o apóstolo Pedro, quando ele faz a primeira pregação da história da igreja, que está em Atos capítulo 2, ele pontua isso, que um arrependimento e uma fé correta invariavelmente fará com que nós sejamos habitação do Espírito Santo. E ele diz: e receberão o dom do Espírito Santo. A ideia de dom não é vocês vão receber poder do Espírito Santo para fazer um monte de coisa. Não, a ideia é o presente de Deus nos conceder o Espírito Santo, nos conceder o Espírito Santo para morar em nós. Então, isso só acontece quando alguém tem um arrependimento e fé verdadeiras. Senão, o que vai acontecer é isso. Mais cedo ou mais tarde, o espírito maligno, ele diz: eu vou voltar de onde saí. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. A ideia aqui não é quantitativa, a ideia aqui é qualitativa. É como no livro do Apocalipse, que o irmão José já nos ensinou. Salvo engano, no capítulo 3 de Apocalipse diz: eu sou aquele que tem os 7 espíritos de Deus. A gente sabe que Deus só tem um espírito, mas 7 fala de plenitude. Não está falando de quantidade, mas de qualidade. Aqui também fala de qualidade. A vida dessa pessoa será muito pior. E entenda, não muito pior como a gente imagina. Uma pessoa que estava nas drogas, ela vai se afundar mais nas drogas ainda. Uma pessoa que estava nas dívidas, ela vai se afundar mais nas dívidas ainda. Não necessariamente, pode ser o contrário. A ideia aqui é: se essa pessoa já era instrumento do mal, ela vai ser mais ainda. E talvez ela seja um instrumento muito melhor de Satanás se ela for rica. Talvez ela seja um instrumento muito melhor de Satanás se ela for aparentemente curada de algum tipo de vício. Então, cuidado. Porque
Nós só podemos discernir as coisas espirituais pelo Espírito. Nós, se formos medir as coisas espirituais pelos nossos olhos naturais, provavelmente nós iremos ter uma conclusão equivocada. Pois Satanás, ele é o melhor dissimulador que esse mundo já viu. Então, se necessário, ele consegue se disfarçar de anjo de luz, e com propriedade. Por quê? Porque ele já foi. Ele já foi um anjo de luz. Então ele consegue disfarçar isso mais uma vez. Ele se lembra daquilo que ele foi, então ele dissimula diante de mim, de você ou de qualquer um. Por isso temos que tomar muito cuidado. A nossa proteção está no Espírito Santo e na Palavra de Deus. Devemos estar sempre alicerçados na Palavra de Deus e buscando viver cheios do Espírito Santo, como nos ensina a carta aos Efésios. Tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado. Perceba, não é um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto estágio. É o último. Fala inclusive da vida dele aqui na terra e depois na terra. O último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E para que a gente compreenda bem esse texto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem uma passagem que muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Eu vou me esforçar para expô-la de uma maneira compreensível. Capítulo de número 6 da carta aos Hebreus. Essa passagem, entenda uma coisa, muitos cristãos que estudaram a Bíblia, muito mais do que eu e você, tiveram dificuldades de explicar essa passagem no passado. Pela graça de Deus, nós temos a ajuda de tantos outros cristãos que já estudaram essa passagem e que nos deixaram esteira para que possamos compreendê-la da maneira correta. E quando não, também temos a nosso favor a própria Escritura, que em tantas outras passagens pontuam como compreender essa passagem da maneira correta. Em primeiro lugar, essa passagem aqui de Hebreus 6, os versículos 4 a 8, muitas pessoas dizem que, principalmente se são aquelas pessoas que acreditam em algo chamado livre-arbítrio, né? Eles costumam dizer aqui, pegar essa passagem e dizer que a salvação é algo que pode se perder. Todos nós já sabemos que o posicionamento da nossa congregação é que, uma vez salvo, sempre salvo, porque quem salva é Deus e aquele que salva é perfeito. Portanto, dizer que a salvação se perde seria, de alguma forma, falar mal do nosso Salvador. E nós nunca faremos isso. Mas temos então que entender essa passagem. Como entender essa passagem? Se nós já estudamos, se nós já lemos com cuidado o texto de Lucas 11, 24 a 26, estudar essa passagem debaixo desse contexto é um pouco mais fácil, porque a gente já viu, Jesus já nos explicou que é possível sim alguém ter por um momento um espírito maligno ausente de si e depois ter um estado muito pior de vida espiritual. Então Jesus já mostrou que isso acontece. A gente já viu isso na parábola. Então aqui, olha que coisa. Agora, aquela passagem é como se o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, ele agora nessa passagem, ele estivesse falando daquele assunto que a gente já estava falando, mas ele vai se aprofundando mais. E ele diz, é impossível. Impossível, irmãos. Entenda, essa palavra impossível, ela não deve nunca ser usada no contexto de Deus, no sentido de que Deus não pode, porque Deus é onipotente. Então dizer que algo é impossível para Deus é negar a onipotência de Deus. Por isso que como cristãos a gente tem que estudar a Bíblia e temos que estudar com cuidado. Entendendo que a Bíblia está debaixo inclusive de um raciocínio lógico.
Como eu falei para vocês, por que a gente acredita que salvação não se perde? Já que tem pessoas que hoje estão aparentemente crentes e daqui a um tempo estão piores do que os mundanos. Ô pastor, aquela pessoa estava salva e de repente aquela pessoa não está mais. Meu filho, aquela pessoa nunca esteve. Ela parecia estar. E por que é assim? Porque a Bíblia ensina assim. Porque se eu coloco o sair daquela pessoa da igreja na conta de Deus, eu estou sendo equivocado, eu estou sendo injusto com Deus e eu estou sendo injusto com a Bíblia. A Deus pertence a salvação e quando Ele salva alguém, Ele salva de maneira definitiva. Mas alguém pode aparentar ser crente e nunca ser. Um exemplo assim, paradigmático para isso é Judas. 3 anos, fez sinais, maravilhas, e não era crente. Outro exemplo disso, Demas. Outro exemplo disso é aquele casal, né, de Ananias e sua esposa, né, Safira. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia a respeito disso e vamos ter outros. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco desse assunto. Então, quando ele fala que é impossível aqui, é no sentido de que Deus não vai fazer isso. Não que Ele não possa, é porque Ele escolheu não fazer assim. Deus tem um plano e Ele nos revelou esse plano, mas Ele não revelou para a gente todo o seu plano. Ele nos revelou aquilo que Ele quis revelar. Desde Deuteronômio já foi dito isso. Aquilo que eu revelar para vocês é de vocês, façam bom uso. Mas aquilo que eu não revelar para vocês não é de vocês, então não conjecturem. Parem com isso. Então nós deveríamos nos concentrar naquilo que Deus já revelou, que é muita coisa. E se a gente se concentrar nisso, com certeza vai haver edificação, santificação e salvação. É impossível, pois, versículo 4 de Hebreus 6, que aqueles que uma vez foram iluminados, perceba, todas essas características que o autor da carta aos Hebreus, pelo Espírito, nos escreve, você vai perceber que são características externas. Características que de alguém que olha de fora e diz, rapaz, aquela pessoa ali, aquela pessoa é crente. A ideia de iluminados, principalmente no contexto bíblico, fala de conhecimento. Ele não conhecia e agora ele conhece. Ah, então é assim, é? Eu não sabia. Tanto que a Bíblia sempre traz esse tipo de analogia. O que é uma pessoa que está em trevas? É uma pessoa que ainda não conhece a verdade. O que é uma pessoa que está na luz? É uma pessoa que conheceu a verdade. Então aqui, iluminados é no sentido de ele conheceu o Evangelho. Ele foi ensinado no Evangelho. Você acha que, por exemplo, Judas não conheceu o Evangelho? Judas ensinou o Evangelho. Ele foi enviado daquele grupo de 2 em 2, com autoridade da parte do Senhor Jesus para ensinar, para fazer sinais e prodígios. Então, aqui de iluminados fala disso, de alguém que conheceu a ponto inclusive de ensinar. Pode ser um pastor, pode ser, sabe, pessoas de liderança na igreja. Provaram do dom celestial. Que dom celestial é esse, irmãos? O dom celestial é algo muito sensível de todos nós, que muitas vezes chegamos mal na igreja e no decorrer do culto nós vamos tendo uma sensação de paz, seja pelo louvor, seja pela palavra, seja pelo sorriso e afago de um irmão querido. A gente vai se sentindo bem no meio dos santos, porque há uma presença espiritual benigna neste lugar. E olha que coisa, a Bíblia diz que o Senhor envia chuvas para justos e injustos. O Senhor faz o sol nascer e se pôr para justos e injustos. Então muitas pessoas podem entrar na igreja e se sentirem bem aqui durante um tempo. Eu me sinto tão bem quando eu vou naquele lugar. As pessoas me recebem bem, no final tem uma comida. Eu gosto de tomar cafezinho lá é de graça. Então a ideia aqui é provar um dom celestial no sentido de eles sentiram que aqui neste local
tem um espírito que lá fora não tem. Eles sentiram isso. Isso não significa que isso estava dentro deles, mas eles sentiram isso. É como, por exemplo, quando você, esses dias tem feito isso, quando você vê um raio e ouve um estrondo, você ouviu o estrondo, mas você sabe onde o raio caiu? Aquele raio te eletrocutou? Não, mas você ouviu. Então, a pessoa está aqui dentro da igreja, eu sei que esse exemplo é um exemplo assim, muito carnal, mas a ideia é, você tá aqui, e mais precisamente nesse contexto aqui da carta aos Hebreus, você está presente num lugar onde a presença de Cristo é diferente. Porque o próprio Cristo disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vocês. É como nós já vimos, que a igreja orou e o templo, ou a casa em que eles estavam, tremeu. Imagine alguém que estava lá. Rapaz, que negócio é isso? A gente orou e tremeu esse lugar, mas isso significa que todos que estavam ali eram cristãos? A gente não sabe. Então terceira coisa, se tornaram participantes do Espírito Santo. E aqui essa ideia, participantes, perceba, não é a habitação do Espírito Santo. Participantes. Judas foi participante do Espírito Santo. Um rei perverso, como o rei Saul, foi participante do Espírito Santo. Não sei se você já leu, mas está escrito lá em 1 Samuel, se eu não me engano, que Saul profetizou junto com os profetas. Mas pense numa pessoa demoníaca, era Saul. Então, o próprio Balaão que a gente falou aqui nos últimos dias, você acha que aquelas profecias que ele deu foi por quem? Que ele profetizou quando ele subia no monte? Para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele só falava bênçãos. Então, você e eu podemos ser usados, como o próprio Jesus fala. Olhe, pessoas se apresentarão diante de mim naquele grande dia, capítulo 7 de Mateus. Em teu nome fiz milagres, Senhor. Em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei, e eu os direi explicitamente, apartai-vos de mim, eu jamais vos conheci. É isso que essa carta está dizendo. Ah não, é claro que eu sou um eleito de Deus, eu já orei, Deus respondeu minha oração. Uma vez a pessoa estava doente, eu botei a mão, orei, e a pessoa ficou curada. Uma vez teve eu não estou falando nem da pessoa egoísta que só ora por si, estou falando de alguém que de repente orou por outro. Ah, Deus ouviu, Deus fez. Sim, e daí? Você tem o fruto do Espírito? Você tem evidências de que você é salvo? Ou você está procurando evidências no lugar errado? Perceba, o dom, a forma do Espírito nos usar, não necessariamente significa que é salvo. A Bíblia diz que a evidência da salvação é o fruto. O fruto do Espírito. Se você tem o fruto do Espírito, aí você é salvo. Mas se dons espirituais são de alguma forma praticados por você, não necessariamente você é salvo. E isso é algo muito difícil de aceitar pela nossa mente carnal, que é muito voltada para aquilo que os nossos olhos veem. Olha, eu não sei vocês, irmãos, mas assim, eu tenho uma posição, eu busco ter uma posição espiritual diante de tudo. E uma das coisas que mais me chocou essa semana na guerra da Ucrânia, não foi tanto a perversidade dos russos, mas foi a dureza do coração dos ucranianos. E eu não estou dizendo que o ucraniano é o vilão da história e que o russo é o bonzinho. Não, todos os dois são vilões. Embora um esteja sofrendo fisicamente mais do que outro. Eu ouvi um discurso, dentre vários, desse presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, se eu não me engano o nome dele, falando da morte de 2 crianças. Parece que uma maternidade foi atacada e também tem uma cena muito forte de um bombardeio, pessoas que estavam fugindo, elas foram bombardeadas, morreu uma mãe e 2 filhos. E foi uma cena muito forte que dá para você ver a bomba caindo, os corpos voando, porque parece que estava tendo alguma entrevista assim, estava focando em uma pessoa e aconteceu atrás da pessoa, então foi uma cena que o mundo inteiro viu. E depois você tem a foto, né, dos corpos jogados no chão. E o presidente, ele se pronunciou
E ele disse: nós jamais perdoaremos isso. Mas como assim jamais perdoaremos? E foi bem próximo do dia de terça-feira que José pregou: bem-aventurados são os misericordiosos. Não foi isso terça-feira? Então, como você não perdoa? Se não perdoa, não vai ser perdoado. Então, você percebe, a gente de repente está ouvindo um coitadinho, sabe? Aquele pessoal está sofrendo. Eu sei que eles estão sofrendo. A situação deles é muito delicada, como a de outros. Você sabia que a situação da Síria é pior? Você sabia disso? Ou nunca soube? A situação da Síria é pior do que a situação da Ucrânia. Porque a Ucrânia tem o apoio da Europa, a Síria não tem. A Líbia não tem. E tantos outros países que eu podia citar pelo nome aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é que coisas como essa acontecem. Mas quando a gente vê, a gente se emociona. Então, sabendo disso, é que a gente percebe que as mídias, elas colocam o tempo todo na televisão cenas assim, de pessoas fugindo, de pessoas, né, sendo vítimas realmente, né, de ataques perversos. Mas se você vai pegar e entrevistar uma pessoa daquela que está fugindo, ela está fugindo cheia de ódio. Se ela tivesse poder para responder da mesma forma ou pior, ela faria. Você sabia disso? Entreviste um ucraniano. Pergunte a ele o que ele sente em relação àqueles russos que estão agredindo o seu país. Ódio. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque se a gente for levado simplesmente pelos nossos olhos, a gente vai ter uma série de conclusões erradas. E a gente vai errar no caminho também. Por isso, cuidado. Ele diz: participantes, ou seja, participantes, você vê algo acontecendo, olha, o Espírito Santo agindo nesse local. Amém, mas significa, será que alguém está sendo regenerado ali? Porque, por exemplo, Jesus fez, as cidades que Jesus fez mais milagre, Cafarnaum e Betsaida. Depois ele volta e ele diz: está todo mundo salvo? Não, vocês vão para o inferno. Porque eu fiz muitos milagres na cidade de vocês e vocês não se arrependeram. Eles foram participantes. Aquele dom, o melhor de Deus, Deus Filho, eles foram participantes. E ainda assim estavam com seus corações endurecidos. Perceba todo esse esforço que eu estou tentando fazer hoje para mostrar para mim e para você o perigo da apostasia nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Essas palavras são do próprio Jesus. Continuando. E provaram a boa palavra de Deus. Olha, eles provaram a boa palavra de Deus. A ideia aqui, irmãos, é muito próxima daquilo que Jesus ensina na parábola do semeador. Quem lembra dela? O segundo tipo de solo, como é que ele recebe a palavra de Deus? Com alegria. É isso que eu quero para a minha vida. Deus é bom demais. Deus é muito mais que tudo. Oh, aleluia. É glória, é glória, é glória. E aí vem uma dificuldade. Não quero mais isso para mim. Você é doido? Eu aqui não quero esse monte de fanático aí que diz que eu não posso fazer nada, que é do diabo. Não, esse negócio não é assim não. Ainda mais se tocar no assunto dinheiro. Não, meu dinheiro é meu. Se alguém falar que esse negócio de dividir, não, aí não, varão. Eu trabalhei, eu suei. Agora fica com esse negócio que tem que dividir com quem tem menos. Não, quem tem menos tem menos. Se vire. Então, pessoas que, quando ouviram o Evangelho no sentido de Cristo Jesus morrendo pelos meus pecados para que eu seja salvo, oh, aleluia! Mas quando foram chamados à prática do ensino de Cristo, não, isso aí é duro demais. José ensinou para a gente aqui recentemente, no capítulo 6 de João. Como o capítulo 6 começa com tanta gente seguindo a Jesus que ele tem que multiplicar pães e peixes. E como é que termina o capítulo 6? Milhares? Não, 12. 12 pessoas, não é 12 milhares não. 12 pessoas. Começa aquele capítulo com Jesus sendo seguido por milhares de pessoas.
E termina o capítulo dizendo, os seus próprios discípulos, não é multidão mais não, viu? Os seus próprios discípulos o abandonaram, dizendo, dura esse discurso, quem pode suportá-lo? Imagina uma pessoa que disse, eu sou discípulo de Jesus. E aí depois Jesus prega e diz, eu não sou mais. Foi o que aconteceu no capítulo 6, você não entendeu até agora. Foi isso que Jesus está falando ali. Pessoas que eram discípulas, que se identificavam como discípulos de Jesus, mas diante da fala de Jesus, já não queriam mais andar com ele. Olha que coisa assustadora. Só ficaram os 12. E dentro desse grupo de 12, um era adversário. Um era diabo. O diabo é a palavra que significa adversário. Então, continuando. E os poderes do mundo vindouro. Olha que coisa interessante. Pessoas que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Que é isso, pastor? Pessoas que tiveram essa experiência espiritual de entender que a vida não termina aqui. Que não é quando você fechar os seus olhos e alguém te enterrar no caixão, não acabou tudo, não. Como os materialistas costumam defender. Não, ali ainda vai continuar a vida das pessoas, um outro plano. Então essas pessoas compreenderam essa verdade, de que a vida aqui na terra, ela precisa ser vivida no sentido das consequências da eternidade. E colheremos na eternidade. Isso que é o que o autor está dizendo aqui, dos poderes do mundo vindouro. É você ter essa compreensão. Uma compreensão que nos ajuda a entender como temos que perdoar, como temos que amar, como temos que suportar, como temos que nos sujeitar a determinadas situações. Então você tem essa experiência. E mais, versículo 6, agora ele fala da apostasia. E caíram. Como assim caíram? João, ele diz isso em 1 João 2. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Isso é cair. É retroceder. Aqui nessa mesma carta aos Hebreus, guarde aqui o capítulo 6. Adiante um pouco comigo. Capítulo 10 de Hebreus. Versículo 38. É um versículo conhecido porque ele está no filme, ele está no livro Peregrino, no filme também. Quando o evangelista vai dar um puxão de orelha em cristão, ele usa essa passagem. Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela vista? Não é pela vista, não. Pela fé. E se retroceder? Não tem problema nenhum, irmão. Se quiser retroceder, retroceda, tudo tranquilo. O pastor Nizam que é exagerado, que diz que se retroceder é ruim, né? Uma vez não, dezenas de vezes eu fui abordado por pessoas dizendo, pastor, mas eu já fiz tanto na igreja, agora só porque eu não disse que retrocedeu, agora só porque eu me afastei, só porque eu parei de fazer, só porque eu saí da igreja, parece que eu nunca fiz nada. Aí eu disse para essas dezenas de pessoas que me abordaram, não parece não. A sua situação é muito pior do que se você nunca tivesse feito nada. Porque se você nunca tivesse feito nada, a sua cobrança diante de Deus seria menor. Perceba, irmãos, nessa passagem que a gente está estudando em Lucas, diz que ele chama outros 7 espíritos iguais a ele. É isso? Piores. Então, o que Jesus deixa de maneira clara? Que até os demônios têm hierarquia. Tem os demônios que são ruins e tem os demônios que são muito ruins. Então, da mesma forma, tem coisas que a gente faz que são ruins e tem coisas que a gente faz que são piores. É ruim nunca fazer nada para Deus, mas é pior fazer e parar de fazer. É o que a Bíblia ensina. Se você não concorda, seu problema não é comigo, é com a Bíblia. Porque esse é um ensinamento claro na Bíblia. Botou a mão no arado,
e olhou para trás. Tranquilo? É o que está escrito? Maldito. Então aqui ele diz, e se retroceder? Nele não se comprais a minha alma. Mas olha que coisa bonita, o autor da carta aos Hebreus diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem retrocede, retrocede para quê? Perdição. Não, mas eu estou só tirando umas férias, pastor, para a perdição. Mas eu só estou de 2 altos para a perdição. Nessa mesma carta diz, na nossa luta contra o pecado, não temos resistido até o sangue. Entretanto, somos da fé, para a conservação da alma. Voltando agora para Hebreus 6. Só para concluir aqui essa passagem. E caíram, Hebreus 6,6. Eles caíram, apesar de terem todas essas experiências que deveriam levá-los a se aproximar de Deus. Por exemplo, irmãos, você sabia que na Bíblia muitos filhos de Davi morreram e foram para o inferno? Você sabia disso? Por exemplo, Absalão, que se revoltou contra Davi, você acha que ele morreu e foi para o céu? A vida de Absalão era de quem ia para o céu? Não. E agora? Você sabia que filhos de Arão, primeiro sumo sacerdote, tiveram seu ministério reprovado por Deus? Então isso não significa que você está sendo criado no arraial dos santos, está tendo exemplos bons do seu lado. Isso não significa que você vai ser um crente verdadeiro. Você tem tudo para ser, mas pode ser que você não seja. E aí você será mais cobrado, porque mais foi dado a você. Você recebeu mais. Eu falo isso na minha casa. Eu falo isso, olha, não é todo mundo que tem a oportunidade de ser filho de um pastor, que a qualquer hora do dia, da madrugada, pode chegar e tirar uma dúvida bíblica, pode pedir para orar junto, e de repente decide que não quer ser mais crente. Você acha que eu falo isso na minha casa, vocês acham que vocês vão ser julgados da mesma forma? Não vão. Pode ter certeza que a cobrança vai ser maior. Eu falo isso na minha casa, para ficar bem claro. Provaram, caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Mas aqui, irmãos, é perigoso você aplicar isso para outras pessoas. Aqui é um alerta para um autoexame sério. E não para que você saia por aí examinando os outros. Porque a gente não sabe se aquela pessoa foi regenerada ou não. A gente não sabe o que está acontecendo no interior daquela pessoa. Uma pessoa pode entrar e sair da igreja 10 vezes e na 11ª se firmar. Não sou eu que vou dizer se aquela pessoa é crente ou não. Foi o que aconteceu com as outras vezes que ela entrou e saiu. Não sei. Não é obrigação minha saber. Quem sabe disso é Deus. Porque eu sei o que a Bíblia ensina. Então, essa passagem aqui não é uma passagem para examinar os outros. É uma passagem para a gente examinar a gente. Examinar a gente com seriedade. Examine-se o homem a si mesmo. Essa passagem é para isso. Vem cá, você crê na sua salvação? Amém. Baseado em quê? Essa passagem está aqui para isso. Então ele continua, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a uma grande vergonha. A palavra ignomínia é uma grande vergonha. Estão expondo. É como tem gente que estivesse dizendo assim, olha, com o seu comportamento, Jesus tinha que vir de novo. Se ele vier de novo e morrer do mesmo jeito, eu creio. Quer dizer que ele tem que vir de novo? É como tem uma música que aparentemente parece ser assim, ultra mega power espiritual. Eu sei que essa semana eu ouvi. Eu botei no YouTube assim, louvores de adoração. E fui ouvir no carro. Eu peguei um engarrafamento. E aí apareceu essa música, com Pentecostes.
Quem deve saber essa música é Paulinho, a cara dele, assim. Dele antes, agora não, porque ele falou no domingo aqui que só canta o quê? Hein, Marcelo? Só canta louvor bíblico. Teve até reunião no camarim depois. Só louvor bíblico. Mas assim, antigamente, quando a gente ainda estava aprendendo, e Deus deu esse tempo pra gente, glória a Deus por isso. A gente aprendeu com o tempo, pela graça de Deus. Mas você está ouvindo essa música, como era? Como Pentecoste, desce de novo, não é assim? A música é para você pedindo uma segunda vinda do Espírito Santo. Mais ou menos assim, o louvor. Se estiver errado, o Michel de louvor me corrija, né? Desce de novo, como em Pentecoste. Olha, como em Pentecoste. Desce de novo. Vem cá, você está pedindo outro Pentecoste? Você está maluco? Pedir um outro Pentecoste é dizer assim, olha, Cristo, vem de novo. Tem coisas que a gente vê na Bíblia, irmãos, que só aconteceram uma vez. E só vão acontecer uma vez e pronto. A vinda de Cristo, uma vez. A morte de Cristo, uma vez. Cristo precisa morrer de novo? A ressurreição de Cristo, 5 vezes? 6? Quantas vezes Cristo ressuscitou? Quantas vezes Cristo ressuscitou? Uma. Quantas vezes Pentecoste? Uma. O que significa Pentecoste? O início da igreja. Mas a gente canta o quê? A gente quer de novo. A ideia é dizendo assim, Senhor, se o Senhor fizer como fez daquela vez com aquela multidão, aí eu vou acreditar. Meu filho, se você não acredita, com isso daqui na sua mão, nem o próprio Jesus descendo e falando com você, você vai acreditar. Isso não sou eu que estou dizendo, não, isso é Ele que diz. Você tem que crer pela palavra. Senão você não vai crer de forma alguma. É Ele que diz isso. Por isso temos que ter cuidado. Visto que de novo estão crucificando. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, olha, preste atenção, que frequentemente cai, a chuva que a gente chegou aqui estava caindo sobre ela, e produz erva útil. Então quando a chuva cai, ela cai sobre locais onde há uma plantação que depois a gente vai comer. Quem aqui comeu feijão hoje? O feijão teve que ser plantado, depois ele foi o quê? Colhido, ensacado, e chegou no supermercado que você foi lá e comprou 500 quilos como irmão essa semana. 500 quilos de feijão, porque ele está se preparando para a guerra. Então a ideia aqui é, a chuva cai e ela produz coisas boas. Quando cai numa plantação, vai o quê? De maçã, de uva, de laranja, de morango, né? Tem plantação de chocolate? Não, tem de cacau, que depois pode virar chocolate. Então quando tem ela cai, aí ele diz aqui, para aqueles porque também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Olha que coisa boa. Quando a chuva cai no bom solo, produz o quê? Frutos bons. Mas a chuva cai também no lugar que tem espinhos e abrolhos. E aí, o que acontece? Será que os espinhos e abrolhos vão dar fruto? Não. O que espinho dá? Espinho. Espinho vai gerar outra coisa que não seja espinho? Não. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição. E o seu fim é ser queimado. Então quando você lê toda a passagem, fica fácil a compreensão. Aquela confusão, do que está tratando esse texto? Ela se dispersa, se você ler toda a passagem. Agora eu quero convidar vocês a abrirem comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. E daqui a pouco a gente volta e conclui com alguns ensinamentos dessa parábola de Jesus. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1. Amém? Então, por que a gente está em 1 Coríntios 10? Porque 1 Coríntios 10 nos mostra, de maneira prática, o que Jesus está ensinando na parábola e o que o autor da carta aos Hebreus está ensinando na teoria. Aqui a gente aprende na prática. É como se você estivesse estudando hoje, né? A gente está estudando uma parábola que Jesus conta um fato fictício para trazer um ensino.
E aí a gente foi lá para a teoria, que foi da carta aos Hebreus, ensinando como pode acontecer um engano tão grande, um auto-engano tão grande. E aqui a gente vai ver que isso já aconteceu. Na prática, para quê? Para que não aconteça na nossa vida. Olha, cuidado, por quê? Porque fulano de tal já caiu ali. Fulano de tal já tropeçou, já se machucou ali, cuidado com aquele local. É como às vezes na rua, quando tem um buraco, quando uma pessoa, né, que tem misericórdia, compaixão, vê aquele buraco e cai no buraco, o que ele vai botar? Ele vai botar instrumentos, madeira, né, para avisar, instrumentos de alerta, para avisar que outras pessoas não caiam no buraco. Ou será que ele vai ficar atrás do muro vendo quem vai cair? Eu quero ver quem vai cair igual a mim. Tem gente que tem esse espírito maligno, está repreendido. Então, capítulo 10 de 1 de Coríntios, todos acharam? Ora, irmãos, quem escreveu 1 de Coríntios? Mulheres que estão estudando. Quem escreveu 1 de Coríntios? Paulo. Ora, irmãos, Paulo está escrevendo para a carta aos Coríntios, a igreja que ele evangelizou. A gente já viu isso em Atos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olha que coisa interessante. A igreja, ela precisa ser uma igreja sábia. E a sabedoria, ela é o antônimo de ignorância. São opostos. Ignorância não é você ser ríspido com alguém. Ignorância é o fato de você não conhecer determinados assuntos. Pelo menos no contexto bíblico. Então aqui ele diz, olha, eu não quero que você deixe de conhecer isso. Você precisa saber. A ideia que Paulo está falando é mais ou menos assim. Você já devia saber isso que eu vou falar aqui agora. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, quem são nossos pais que Paulo está falando aqui? Os antepassados do Antigo Testamento, que foram tirados do Egito. Eles eram antepassados. Eles são nossos antepassados na igreja, porque no meio daquele povo tem eleitos. Josué, Moisés, o próprio Arão, tem eleitos naquele povo, Finéias. Naquele povo tem eleitos ali, são nossos antepassados. Ele diz, os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. O irmão José já falou sobre essa nuvem. Eu também já falei, essa nuvem que ficava como cortina de fogo à noite, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, e muitas vezes era chamado de Shekinah. Sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Que mar é esse? O mar vermelho que se abriu para que eles passassem. Tendo sido todos batizados, ou seja, a ideia de batizados aqui é como se eles foram batizados naquela experiência. O que foi o nosso batismo, quando nós nos arrependemos e confessamos publicamente, recebemos as águas, a experiência deles foi esse atravessar do mar. Foi como que o batismo deles, foi uma confissão deles, de que eles criam. Tanto que depois que eles atravessam o mar, que o Senhor fecha o mar e todo o exército de Faraó perece, eles começam a dançar e cantar, celebrando a salvação que o Senhor havia providenciado, mas rapidamente eles se esqueceram. Versículo 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, a nuvem que os seguia e o mar que se abriu. Com respeito a Moisés, sinais claros da presença de Deus na vida daquelas pessoas. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Imagine você comer todo dia uma comida que foi Deus que providenciou para você. Eu sei que nossa comida até hoje é Deus que providencia, né? Se você é um cristão, quando você ingere qualquer tipo de alimento, você agradece, porque você sabe que não foi a sua força, mas foi Deus, provedor, que colocou aquele alimento diante de você. Mas aqui não foi só a questão da provisão, no sentido geral, mas uma provisão específica. Porque eles viam isso. Eles viam.
Eles dormiam e quando eles acordavam tinha uma espécie de farinha que eles faziam bolos e pães todos os dias, e eles passaram 40 anos no deserto sobrevivendo dessa forma, porque eles não tinham condição e nem tempo de plantar e esperar a colheita para que daí então pudessem comer. Tanto que quando eles colheram a primeira colheita, o que foi que Deus fez logo? Cessou o maná. Por isso que às vezes a gente ensina na igreja, pastor, não entendo, por que Deus não cura fulano de tal? Meu filho, se fulano de tal pode ir no hospital e ser tratado, por que Deus vai curar? Por quê? Ah, não, mas dá muito trabalho para o hospital. É brincadeira? Então, Deus ele age quando ele quer agir. Normalmente ele age quando não existem outras maneiras, porque Deus age também de forma a usar as circunstâncias normais, como eu estou com dor de cabeça, eu oro, tomo um remédio e passa. Glória a Deus. Não, foi o remédio, mas se Deus não quisesse, eu podia tomar uma caixa desse remédio para passar na dor de cabeça. Deus usou esse remédio para passar na dor de cabeça. Mas e se não tem remédio? E se a doença é grave? Aí a gente ora, e se Deus quiser curar, Ele cura. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ver Deus com trivialidade, achando que Deus é obrigado a facilitar a minha vida. Deus não vai facilitar a sua vida. Na maioria das vezes Ele vai dificultá-la. Ele não te chamou por um caminho largo, Ele te chamou por um caminho apertado. Então cuidado para você não confundir os convites. Tem um pessoal que te convida por uma porta larga e por um caminho espaçoso. Você já sabe onde isso termina. Mas o convite de Cristo é uma porta estreita e um caminho apertado. Então cuidado. Então ele continua. Eles comeram de um só manjar espiritual. Versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual. Algumas vezes eles estiveram a ponto de morrer de sede, pelo menos isso na mente deles, porque Deus nunca deixaria que isso acontecesse. Mas eles estavam sem água e não tinha possibilidade, não tinha nenhum manancial, não tinha nada por perto de água. E Deus deu uma ordem para Moisés: bate na rocha, e a rocha deu o quê? Água. A gente sabe que na segunda vez Moisés fez bobagem e por isso foi disciplinado por Deus. Foi, pastor? Que vez? Na segunda vez que isso aconteceu, Moisés falou com Deus, o povo estava perturbando a cabeça de Moisés. Por isso que eu vou dizer, irmãos, quando você estiver chateado, pressionado, não tome nenhuma atitude, vá orar. Porque se a gente tomar alguma atitude chateado, pressionado, angustiado, normalmente a gente só vai fazer bobagem. Foi o que aconteceu com o próprio Moisés. Moisés estava chateado, angustiado, o povo estava ameaçando ele de novo, e ele foi falar com Deus, e Deus disse: fala com a rocha, e a rocha dará água. Moisés falou, a rocha não deu água, Moisés ficou indignado, porque o povo estava pressionando, e aí Moisés fez o quê? Bateu na rocha. Deu água? Deu. Mas depois ele teve que ouvir: você bateu na rocha por quê? Eu mandei você falar, esperar. Aquela rocha era eu. Por causa disso, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas eu vou permitir você vê-la. Olha que coisa. Então, cuidado, irmãos. Quando Deus mandar você fazer uma coisa, faça exatamente como Ele mandou. Não se permita ser pressionado por nada e nem por ninguém, porque isso é muito perigoso. Então ele continua e diz: de uma pedra espiritual que o seguia. Quem era essa pedra? Cristo. Ele é a rocha fundamental que todos estamos edificados. E a pedra era Cristo. Olha que maravilha. Entretanto, Deus não se agradou da minoria. Não é da minoria? Deus não se agradou da maioria. Trazendo para o nosso contexto, Deus não está se agradando com a maioria dos evangélicos. Aí não sou eu, irmãos, aí é você e sua consciência. Se você assistir, se
Se você vê o que os evangélicos estão fazendo, falando e propagando, usando o nome de Cristo, e medir isso pela Bíblia, você vai ficar triste. E você vai ficar também como Paulo, você vai ficar extremamente revoltado, porque não é assim que um cristão deve proceder. Que a gente examine a gente em primeiro lugar sempre, mas devemos julgar sim os de dentro, porque os de fora Deus julgará. Isso está escrito nessa carta, um pouco mais antes dessa passagem. Ora, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Eram milhares, centenas de milhares, e Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles ficaram prostrados, irmãos, morreram mesmo, viu? E tem ideia de ficar prostrado, eles dobraram o joelho e ficar ajoelhado olhando para o céu do deserto. Não, eles morreram lá. Foram várias vezes. Nós já vimos aqui, quando Balaão enganou, né, fez com que Balaque arramasse ciladas, Deus matou milhares do seu povo. Depois Deus matou pelas serpentes abrasadoras quando o povo murmurou. Depois teve a rebelião de Datã, Corá e Abirão, e Deus matou mais um monte de gente. E se você estudar o livro de Êxodo, você vai ver inúmeras vezes em que Deus disciplina o seu povo com morte. Ele mata. Por isso, cuidado, com Deus não se brinca. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para quem? E nós é quem? Nós é nós. Nós é a gente. Nós não é só Coríntios do primeiro século. Nós é a CCVE do século 21. Não é a gente aqui. Essa carta é para a gente também. A palavra de Deus é eterna. Então, eles são exemplos para nós. Pessoas que tiveram experiências com Deus. Eu falo isso com um coração que já foi extremamente violentado ao longo desses 11 anos de ministério. E que, pela graça de Deus, tem me mantido firme. Porque você vê determinadas coisas, é assustador. Pessoas que te abraçaram, depois te apunhalam. Pessoas que juraram fidelidade a Cristo, simplesmente escarnecem do nome dele. Você vê isso assim, algo assustador. Ora, versículo 6. Estas coisas se tornaram exemplos para nós. A fim de quê? De quê, irmãos? Por que essas coisas são exemplos tão importantes para nós hoje? No contexto de que a gente está estudando lá, perigo da apostasia. No capítulo 11 de Lucas. Para que não cobicemos as coisas más. E o que são coisas más? Vou dar um exemplo. Dinheiro. Você está cobiçando dinheiro para quê? Para que você quer mais dinheiro? Você está cobiçando de repente uma estética melhor. Eu estou querendo perder um peso, estou querendo mudar um pouco, melhorar um pouco minha aparência. Para quê? Para quê? É para a glória de Deus. Mentiroso, bora. Para quê? Não é porque eu estou solteiro e de repente, né? De repente, né? O quê? Não entendi. Para esse pastor, viu? Sei não, viu? Então aqui, irmãos, não dá para enganar Deus. Cuidado com o que você está cobiçando. Eu quero um carro. Você quer um carro? Amém. Eu quero um carro. Quando tiver um carro, eu vou dar tanta carona. Você não vai nem tirar da garagem. Com a gasolina que tá, avarento do jeito que você é. Revela, Senhor. Tá vendo? Então a gente perde a ideia de cobiçar aqui, irmãos. É aquela cobiça que está lá em Tiago, capítulo 1, se eu não me engano. Você deseja coisas que aparentemente são boas. Aparentemente.
Senhor, eu quero tanto passar no concurso. Para quê? Você já é uma pessoa que tem tanto problema com ego. Imagine se você tiver com a carteira aí, dando carteirada nos outros. Então a gente percebe, olhe, essas pessoas morreram para ficar um exemplo, para que a gente não saia por aí cobiçando coisas más. E coisas más, irmãos, é qualquer coisa que nos afaste de Deus. Qualquer coisa que nos afaste, por exemplo, pegando aqui carona nas exposições que o irmão José tem feito, que nos afaste das bem-aventuranças. Algo que me torne orgulhoso em espírito, algo que me torne sem misericórdia, algo que me torne uma pessoa insensível, que seria o oposto daquele que chora e que é bem-aventurado nesse choro porque é consolado. Então, algo que me torna, em vez de perseguido, perseguidor. Então, cuidado. Cuidado com o que você cobiça, cuidado com o que você deseja. Os exemplos estão aqui. Eles cobiçaram. Eles cobiçaram. Eles cobiçaram, por exemplo, as mulheres de lá dos midianitas, eu acho. Balaque era o rei dos midianitas. Eu sempre confundo, às vezes, midianitas com moabitas, que é tudo do diabo. Então, eles cobiçaram aquelas mulheres e morreram. Eles cobiçaram, por exemplo, a posição de Moisés, Datã, Corá e Abirão, e morreram. Então, o que você está cobiçando? Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. Olha, irmãos, de maneira muito simples, ídolo é tudo aquilo que você ama mais. Então, se você ama mais qualquer pessoa do que a Deus, essa pessoa é o seu ídolo. Se você ama mais a você mesmo do que a Deus, você é o seu ídolo. Se você ama mais o dinheiro, como muitas pessoas, vocês não, que são todos, né, cheios do Espírito, mas o ídolo é aquilo que você ama mais. Por isso que a idolatria sempre fala de Deus, é você adorar a um Deus. Não necessariamente um Deus físico, mas a idolatria é algo muito mais espiritual. É quando você no seu coração coloca algo, alguém, acima de Deus. Pronto, você já se tornou um idólatra. A prova de que Abraão não era idólatra, qual foi? Pega o filho que tu amas e mata. E aí? Como é que seria você lá no lugar de Abraão? O filho que tu amas. Não é o outro não, viu, que você mandou embora. É o que tu amas. Ele já sabia, era Isaac. É para fazer isso com Isaac? É para fazer isso. Você faz? Ele fez. E aí? Jesus disse que se sua mão te faz pecar, a mão que você tanto gosta. Ô pastor, mas essa mão, eu frito ovo, eu faço atum. Oh Deus, eu dirijo com ela, passo a marcha. Mas ela está te fazendo pecar. Senhor, mas não dá para dar uma ungida, não. Não tem alguém aí, alguém com água benta para jogar nela? Não tem como eu amarrar ela? Não. Tem que cortar mesmo? Tem que cortar. E lançar fora. Não é a mão do outro, não, é a sua. E não é outra pessoa que vai fazer isso, não, é você. Nossa. Porque às vezes até a gente, né? Você como cristão, não, fulano, corta aí minha mão, corte aí, eu não estou cortando mal, você pode cortar, corte aí que está me fazendo mal. Vá. Não, é você que vai cortar. O seu pé é você que vai cortar. Às vezes a gente não consegue cortar a unha, porque a unha está meio que indo encravar, aí pede socorro lá para a irmã. Irmão, o negócio empenou. O que foi a unha? E tá com pus. Calma que dá jeito. Aí vem outra pessoa. Olha, outra pessoa e dói, viu? Agora imagine você mesmo fazendo. Já pensou? Uma vez eu fui inventar de mexer na minha unha.
E o meu dedo ficou tão ruim, que nem dava jeito no Dr. Shaw. Eu tive que ir no médico mesmo, no cirurgião. Aí ele deu uma anestesia e aí eu via, dava pra ver a anestesia era local, ele cortou o meu dedo, abriu, tirou a unha que estava necrosada, com a pele necrosada, saiu um monte de pus, o dedo estava quase desse tamanho assim. Depois veio e costurou, e eu vi ele costurando. Eu não senti, estava meio anestesiado, não senti, mas só de ver. Você faria isso? Você faria isso? Ele ainda costurou, não foi? Botou no lugar. Mas cortar, e você mesmo lançar fora. Ô minha mãozinha! Mas ela vai comigo para 30 lugar, pastor. Eu tenho um amor essa mão. Eu e ela somos duas coisas só. Mas ela está te fazendo pecado. E aí? Ela ou você? É isso que Jesus fala. É Jesus. Porque às vezes a gente pega um texto como esse, eu estou falando dessa forma, porque a gente pega um texto como esse e tem muita gente que quer separar o Deus do Antigo Testamento do Novo. Eu já ouvi várias vezes na igreja pessoas dizendo, não, Deus do Antigo Testamento era miserável. Ainda bem que o Deus do Novo Testamento é misericordioso. Eu digo, então você nunca leu a Bíblia. Porque eu tenho que te avisar uma coisa, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E ele não mudou em nada. Nem na forma de tratar o seu povo. Se tem uma coisa que mudou, foi que agora a gente é mais cobrado do que o povo do Antigo Testamento. Porque Cristo já veio. E já nos ensinou coisas que eles não sabiam. Então a gente é mais cobrado. Se tiver alguma diferença, é nesse sentido. A gente é mais cobrado. Porque a gente recebeu mais. Cristo já veio. Eles esperavam. Não, ele agora já veio. Já ensinou. A gente já tem o Novo Testamento. Eles não tinham. Então aqui nesse contexto, por isso que Paulo diz, olha, cuidado. Eles são exemplos. Para a gente o negócio ainda é mais sério. Por isso ele diz, versículo 7, já concluindo. Não vos façais idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito. Aqui no versículo 7, ele está fazendo menção a um episódio que está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 6. Quando foi que o povo se assentou? Assim, começou a comer e beber. Qual é o exemplo que ele está dando aqui para a gente? Exatamente, do bezerro de ouro. É quando a gente quer uma igreja do nosso jeito. Eu não quero a igreja do jeito de Cristo. Eu quero uma igreja do meu jeito. Eu quero uma igreja de retiro. Eu quero uma igreja de, como é o nome daquilo? Acampamento de jovens. Eu quero uma igreja com sabadaço. Eu quero uma igreja, sabe? Essas igrejas assim modernas. Eu quero uma igreja assim, pastor. Uma igreja mais legal. Nossa igreja é muito quadrada. Muito retrógrada. Muito conservadora. Eu queria uma igreja assim mais solta. Eu falei, se você quer ficar solto, vá você e o cão. Eu quero ficar preso a Cristo. Amém. E o mais próximo dele que eu puder. E estimulo vocês a mesma coisa. Versículo 7. O povo se assentou para comer. Olha o perigo. Qual é a coisa mais simples da natureza humana desde que o homem é homem? Comer e beber. E a gente pode fazer isso para a nossa própria condenação. Nessa mesma carta, mais adiante, Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tem que ser a glória de Deus. Ou então é para a ira de Deus. Então ele diz, se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Sextou. Hoje eu estava vendo um jornal e aí o apresentador do jornal, e eu fico vendo assim como esse pessoal é insensível. Eu acho que eu nunca seria um apresentador de jornal. Porque a pessoa está aqui com a cara séria, assim, né? A guerra, a pessoa morrendo, daqui a pouco sextou. Eu digo, gente, que é isso? Que demônio foi esse? Que a pessoa estava aqui com essa câmera, com a cara de tristeza, de sério, dando uma notícia séria, e daqui a pouco vira para outra câmera que não acorde. Sextou.
Vamos agora para os acontecimentos que vão entreter a gente nesse final de semana. Eu digo, que demônio é esse? É assim que as pessoas fazem no seu dia a dia. Eu digo, meu Deus, que hipocrisia. Pessoa que diz que está tão triste com determinada situação, daqui a pouco começa a sorrir. Outra coisa. A guerra era a coisa mais importante, não era? Temos que ajudar os ucranianos. Pelo menos é o que a imprensa estava dizendo. Subiu o preço da gasolina. O que é mais importante agora? O preço da gasolina. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu tenho acompanhado. É o meu papel. Deus tem me direcionado para que eu tenha uma visão correta daquilo que eu vou fazer dentro em breve. Então, eu tenho visto os noticiários assim, principalmente esses noticiários que não são os mais normais, esses que são focados só em notícias o dia inteiro. Então você vai perceber isso. Na semana passada era só guerra, o sofrimento da guerra, o sofrimento da guerra. Agora, meu filho, é o sofrimento da guerra, 30 minutinhos e 3 horas o aumento da gasolina. Eu digo, vem cá, quanto é que custa a vida de um ser humano? É o aumento da gasolina? Que insensibilidade até do ponto de vista de pessoas que não leem a Bíblia. Isso é algo assim, estapafúrdio, estrúxulo. Até alguém que se diga ateu, vê isso assim, fica que contrassenso. Querendo dizer que o fato dos preços dos combustíveis subirem é algo que chama mais atenção do que a guerra acontecendo. Olha como a natureza humana é perversa. Olha como nós somos pessoas avarentas. Então ele continua. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade. Imoralidade é o que? Imoralidade. Não adianta o mundo querer dar outro nome. Não é imoralidade, é modernidade. Não, é imoralidade. Homossexualismo, imoralidade. Crianças cantando músicas indecentes, imoralidade. Palavrão, imoralidade. Imoralidade é imoralidade. Pastor, mas na minha rua todo mundo fala. Recentemente uma jovem me disse, mas na minha escola todo mundo fala. Eu digo, você é todo mundo? E eu estava próximo dessa jovem e disse, cadê todo mundo aqui? Me mostra todo mundo. Todo mundo está na sua casa. Comendo a sua comida. Dormindo na sua cama. A gente é influenciado por pessoas que não estão nem aí pra gente. Você às vezes deixa de ouvir o conselho do seu pai e sua mãe que te amam, para ouvir o conselho de um youtuber que não está nem aí para você, que quer que você vá para o inferno que te carregue. É isso que está acontecendo com os nossos jovens. E a gente não vai fazer nada. E não pratiquemos a imoralidade. Imoralidade é imoralidade. Por isso, irmãos, mas é só uma besteirinha. Para você. Para mim não. Se for assim, então não vou assistir nada. Então não assista. Se não tem nada que não seja imoral, então vai ler a Bíblia. Vá assistir o filme de Policarpo. Vá assistir Paulo, apóstolo de Cristo, pela 100ª vez. Eu já devo estar na 200ª. E ainda quero assistir mais. No mínimo umas 1000 vezes antes de Cristo voltar. Vá assistir A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Mel Gibson não é crente não, mas aquele filme é. Olha a prova do que a gente está falando. Então a gente é indesculpável. Nós estamos no mundo, mas não deveríamos nos deixar ser influenciados por ele. Como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil pseudo-crentes.
Pessoas que você olharia e fala, rapaz, que camarada é evangélico. Eu vi ele indo para a igreja outro dia. E como assim ele morreu e foi o próprio Deus dele que matou? Foi. Porque ele dizia que era de Deus e estava lá fazendo coisa imoral. Deus matou. Esse é o nosso contexto, irmão. Esse é o contexto, inclusive, do que Paulo está pregando aqui. Paulo está pregando para aquelas pessoas que haviam morrido no deserto. Paulo está pregando para pessoas que estavam vivas na igreja de Coríntios e que precisavam ser exortadas. E continuando, concluo aqui no versículo 10. Não ponha o Senhor à prova. Você pecou e Deus não te corrigiu. Ih, rapaz, eu acho que dá para pecar mais uma vez. O Senhor me corrigiu até agora, mas não vai fazer diferença. É nessa que ele vai te pegar. Vocês nunca leram a história de Sansão? Sansão foi brincando, até que o Senhor saiu dele e ele não percebeu. A porta da arca se fechou e o povo não percebeu. Cuidado, não brinque. Não ponham o Senhor à prova. Não ponhamos. Paulo, inclusive, se coloca no lugar de alguém que estava de alerta. Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras da serpente. Aqui Paulo está falando de algo específico. Quando é que a gente coloca o Senhor à prova aqui nesse contexto de Paulo? Quando a gente murmura. Ah, Senhor, se for continuar desse jeito, eu acho que eu vou me desviar, viu? Uma expressão que alguns já usaram. Eu acho que eu estou descendo da cruz, viu, pastor? Uma vez uma pessoa me disse, pastor, já desci da cruz. Já tirei as duas mãos da cruz, o pé já está quase saindo. Eu digo, volte logo. Porque se você descer totalmente, quem vai lhe pegar não é o cão, não, é Deus. Então cuidado com a murmuração. O que Deus quer da gente é contentamento. Ah não, pastor, mas a vida está difícil, mas é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Murmuração, Deus faz o quê? Envia o exterminador. Você acha que o exterminador do futuro foi criação do... Está na Bíblia, irmão. Deus envia quem? O exterminador. Deus tem o seu exterminador. Então cuidado. Volto agora para a nossa passagem que iniciamos e quero concluir nela. Quando o espírito imundo sai do homem, Lucas 11, 24. Cuidado, irmãos. Cuidado, talvez a sua vida possa sim ter tido uma melhora externa, mas a pergunta essa noite é, internamente, como você está? Internamente eu não estou falando dos seus órgãos, pulmão, fígado, baço, não. Estou falando internamente do seu espírito. Como está? Como você está? Espiritualmente falando, você está mais perto de Deus ou do diabo? Nós estamos no dia 11 de março de 2022. Acho que foi hoje que fazem 2 anos que a Covid teve seu primeiro caso aqui no Brasil. Se eu não me engano foi isso mesmo que eu ouvi numa reportagem recente. A Covid fez 2 anos que teve o primeiro caso aqui no Brasil. E nesses 2 anos teve gente que saiu da igreja porque o pastor continuou pregando mesmo com a Covid. E vocês sabem melhor do que eu o que aconteceu nesses últimos 2 anos, a maioria pelo menos sabe disso. Hoje é 11 de março, mas eu quero me ater na hora. 8 horas e 59 minutos. Nessas 20 horas e 59 minutos do dia de hoje, você andou mais com o diabo ou com Deus? Está repreendido, pastor. Eu não andei com o diabo hora nenhuma. Será? Quem vai me dizer isso é seu comportamento. O que foi que você viu no celular? Como foi as palavras que saíram da sua boca? Os diálogos que você manteve hoje, como foram? E aí? Você andou com quem? Estou falando de ontem, falando de hoje. A gente não precisa ir longe para ver o perigo de se afastar de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, o espírito imundo ele sai, ele se ausenta, mas ele está ao derredor. 1 Pedro 5 diz, ele está ao derredor, sede sóbrios e vigilantes, ainda que você seja uma habitação do Espírito Santo. Eu quero acreditar nisso.
ainda que você e eu sejamos a habitação do Espírito Santo, mas ainda assim o maligno pode nos fazer mal se a gente não estiver sóbrio e vigilante. E não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Ou seja, uma mudança exterior, irmãos, apenas. Sem uma mudança interior, não é sinal de salvação, é sinal de quê? Condenação. Eu estou abrindo aqui, porque eu quero ler de novo o título da mensagem e concluir. A condição de um hipócrita formal. Isso é um hipócrita formal. A ideia aqui é uma pessoa formalista. É uma pessoa que dá ênfase à parte visível da sua vida e esquece ou negligencia a parte invisível. Como se essa fosse de segunda importância. Eu converso com pessoas próximas acerca desse tema e as respostas são as mais decepcionantes possíveis. Pessoas que são capazes de falar muito sobre as coisas visíveis, mas que parecem nunca ter ouvido sobre as coisas invisíveis, embora tenham ouvido bastante tempo. O seu lado brilhante. Então, pessoas que mudaram por fora parecem o quê? Bonitas. A pessoa que mudou por fora, ela parece bonita. O fariseu parecia santo. Determinados pastores da nossa geração, determinados homens e mulheres religiosos da nossa geração, eles têm uma aparência de religiosidade ou de espiritualidade muito mais que a gente. Eles usam roupas mais formais, eles usam termos mais coloquiais, mais formais. Eles têm uma aparente reverência. Por exemplo, eu achava algo totalmente assim discrepante quando uma pessoa chegava. Eu já fui para algumas igrejas assim: nós vamos ler a palavra de Deus, os irmãos fiquem em pé. Aí todo mundo ficava em pé e a pessoa lia um versículo ou dois, depois sentava. Sendo que durante a pregação ele falava um monte de vezes a palavra de Deus, outros versículos. Então tinha que ficar em pé de novo. Por que só ficou em pé no começo? Porque esse formalismo que não leva nada a lugar nenhum. Eu estava vendo uma pregação de uma determinada denominação e ela dizendo: nós aqui, pastores dessa igreja, quando nós vamos fazer uma análise, porque nessa igreja, se você quiser se batizar, o camarada não te batiza não, viu? Você tem que fazer um curso, tem que se inscrever, fazer o curso, depois eles vão fazer uma série de exames, vão inclusive na sua vizinhança, perguntar como é que você é na vizinhança, para ver se eles te batizam ou não. E mesmo depois disso tudo, ele disse: nós não podemos dizer se alguém é salvo ou não. Então está fazendo isso por quê? Porque se você está desobedecendo a Cristo, porque isso é desobedecer a Cristo, Cristo nunca disse que a gente devia impedir pessoas de serem batizadas. Se você está fazendo isso, pelo menos você devia garantir alguma coisa. Mas ele faz isso tudo e nem garante nada. Pessoa, não, você quer se batizar? Curso. Você quer se batizar? Peraí, vou examinar você. Você sabe o catecismo decorado? Bora, as respostas. Mas você não tem, você está tirando carteira de motorista. O que é isso? É brincadeira? Usando parâmetros carnais para medir algo que é espiritual. E que só é espiritual. E que se alguém se batiza é um problema da pessoa e Deus. Mas a gente vê essas coisas no dia a dia e a gente acha tudo normal. Não, isso é um formalismo hipócrita. Pelo menos Deus chama assim. Aparentemente parece brilhante isso. Porque as pessoas ficam como que como que cópias uns dos outros. Elas aprendem isso no curso de batismo. Na igreja que eu fiz parte era assim. Então você podia notar que muitas daquelas pessoas, elas eram idênticas às outras no sentido ruim. Por quê? Porque elas eram treinadas para isso. Os fariseus faziam assim. E Jesus diz: vocês fazem com que a pessoa seja 2 vezes mais merecedora do inferno do que você mesmo. A gente não está aqui para fazer clone da gente. A gente está aqui para pregar Cristo na esperança
ser transformado à imagem e semelhança dele. Então aqui ele diz, cuidado, porque essa casa está varrida, está ornamentada, mas está vazia. A gente já viu vários exemplos aqui. Quando uma pessoa ouve a pregação bíblica, se chateia com a pregação bíblica e sai de uma igreja bíblica, ela saiu por quê? Porque ela não é uma pessoa bíblica. É o que está escrito em 1 de João. Saíram do nosso meio. Por quê? Porque não eram dos nossos. Então, é isso aqui, ó. Cuidado, essa parte final. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. E é importante, às vezes a gente fica parado nesse número 7, não presta atenção no adjetivo. 7 espíritos piores. Quer dizer que tem demônio pior que outro? Tem. Pelo menos Cristo ensina assim. Já imaginou? Sua vida está difícil. Pode ficar mais. Cuidado, irmãos. O fundo do poço não é aqui. O fundo do poço é o lago de fogo e enxofre. Ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha que coisa. O referencial é quem? Um demônio. Irmãos, é assustador você estudar essa passagem. Você tem um demônio. Aí você olha um demônio e você já fica assustado. É um demônio. Mas tem ali, ó, mais 7 piores. Já imaginou isso? É como se você pegasse, eu vou dar um exemplo, a gente fosse jogar bola. Aí você tem o seu time são pessoas assim, tipo você e eu, que não sabe jogar bola. Mas aí você foi lá e fez um gol no outro time. Aí o outro time, o que era do outro time, o que estava esperando a partida, espera aí. Aí ele foi, chamou Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, diga outro jogador, Modric, Benzema, que fez uns gols aí. Aí você olha para o outro lado e diz, fala, quem vai jogar agora? Você viu que ele chamou para o time dele? E o goleiro é Emerson, da seleção. Deu para você entender o que é 7 espíritos piores? Ele disse, rapaz, eu estava lá, me expulsaram, agora eu vou chamar um time de elite para ficar do meu lado. Quem está falando isso é o cão. Por isso, cuidado, irmãos. Não brinque com sua vida espiritual. Se está achando difícil agora, se você brincar vai ficar pior ainda. Porque a correção de Deus, ela é proporcional à dureza do coração. Então, se a gente ouve e se arrepende, a correção é uma. Se a gente ouve e insiste em não se arrepender ou procrastina o arrependimento, a correção é outra. E o último estado daquele homem, perceba, é o último. É como eu ensinei para vocês em Hebreus capítulo 6. Não tem outro, não tem um terceiro estado. Não, a pessoa teve um estado bom, depois teve um estado ruim, depois teve um estado bom de novo. Não. Não tem essa brincadeira com Deus. Por exemplo, alguém tem notícia de Demas voltando para a igreja? Judas Iscariote se arrependendo? O rei Saul, no seu último suspiro, dizendo, fiz muitas bobagens, me perdoa Deus? Alguém? Às vezes a gente sempre pensa isso, né? Que as pessoas que saem, que as pessoas que se entregam ao pecado, quem sabe no último suspiro. Não é assim. Ah, mas tem um ladrão da cruz. O ladrão da cruz não foi assim. Então, cuidado. Eu e você, cuidado. Nesse ano a gente já viu pessoas incorrendo nisso aqui. Eu poderia dizer o nome delas, mas não vou fazer hoje. Quem sabe outro dia eu faço. Quem me direciona é Deus. Até aqui Ele tem me direcionado. E toda vez que eu pregar, eu vou pregar aquilo que Deus mandar. Independente
das consequências e das perseguições que até hoje eu venho sofrendo por falar o que Deus manda. De pessoas que inclusive se dizem cristãs. Então aqui a gente percebe pessoas do nosso meio que estiveram aqui, que aparentemente tiveram alguma melhora, mas de repente jogou tudo. E eu vou falar o mais difícil agora, eu guardei para o final. Depois de você se examinar, que é o primordial, você tem que examinar as suas companhias. A Bíblia diz, nessa mesma carta, que as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes eu fico assim assustado com as coisas que eu ouço. Pessoas se dirigem até mim e falam: pastor, sabe aquela pessoa que saiu da igreja falando mal da igreja, falando mal de você, falando mal do evangelho? Ô pastor, eu acho que a gente podia ir lá e dar uma ajudada, né, para ver se ela volta. Como assim? Não entendi. Alguém expulsou essa pessoa da igreja? Não. Ela saiu por quê? Porque quis. O pastor pregou alguma coisa antibíblica que ofendeu essa pessoa? Não. O que o pastor pregou foi bíblico, mas a pessoa recebeu mal. E aí? O fato, vamos imaginar que essas duas coisas ainda não fossem verdade. Vamos imaginar que o pastor pregou alguma coisa que não fosse bíblica, que foi bíblica, mas de repente, né? Ainda imaginando esse cenário, se a pessoa saiu, é porque ela nunca esteve na igreja por Cristo. E eu vou fazer o que convencer essa pessoa a voltar? Eu tenho aqui o que? Me distanciar dessa pessoa. Na esperança de que esse distanciamento traga vergonha a essa pessoa e arrependimento. Porque você não quer mais andar? Fale comigo. Eu digo: oh, irmão, eu estou te chamando de irmão pela fé. Você abandona o evangelho, está fazendo coisas tão feias e quer que eu ande com você? Você sabe quais serão as consequências das suas ações, não sabe? É isso que você deveria dizer. Agora, eu vou ser muito direto. Alguns tratam os desviados como se eles fossem coitadinhos. Não, você sabe como é, né? Eu sei, é difícil ouvir aquilo que o pastor prega. É mesmo. É difícil ouvir a Bíblia. Eu pensei que fosse bom. Você quer alguém que te engane? Tem igrejas perto aqui que você pode encontrar isso que você quer. Mas você já imaginou esse cenário, irmão? Um cenário onde aquele que prega a verdade é tido como duro. E aquele que fala mentira é tido como o quê? Como legal. Como uma pessoa sensata, como uma pessoa tolerante. Como uma pessoa que ama. Desde quando eu amar falar mentira? A Bíblia diz que o amor não se satisfaz com a justiça. É isso. Que amor é esse que você diz ter por determinadas pessoas? Então eu fico preocupado com essa situação. Por quê? Porque essa realidade que a gente falou aqui hoje vale para o nosso tempo. Porque a realidade que a gente estudou em Hebreus 6 vale para o nosso tempo. Porque a realidade que a gente estudou em 1 Coríntios 10 é um alerta para o nosso tempo. Então a gente tem que levar mais a sério. Pastor, mas e se a igreja diminuir e só ficarem 12? É você que está contando, porque eu não estou. Nosso papel não é contar quem fica, nem quem sai. Nosso papel é olhar para Cristo e seguir. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Só assim a gente chega lá. Nessa caminhada, muitos vão se desviar? Vão. Muitos vão tentar desviar a gente também? Vão. Muitos vão se travestir de anjo de luz? Vão. Já estava avisado. A situação de perseguição vai piorar? Vai.
A oposição vai piorar? Vai. Você pode sofrer consequências na sua vida pessoal, profissional, com certeza. E aí, vai abandonar? A resposta é a mesma que Pedro deu há 2 anos atrás. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então essa é a verdade, irmão. O Evangelho é a mensagem da cruz. O que a gente está com a cabeça? Que a gente fala tanto do Evangelho verdadeiro, mas parece que a gente adoraria ter algumas coisas do falso. Não é assim? Sejamos sinceros. É o que está escrito em 1 Coríntios. Não cobicemos como eles cobiçaram. A gente quer o verdadeiro Evangelho, mas Senhor, dá uma amenizada aí nos sofrimentos, na perseguição. Vai. A gente quer, Senhor, a mensagem da cruz. Mas será que ela pode ser assim, um crucifixo, e a gente usar assim no peito, em vez de ter que carregar nas costas? Não é assim, não? A gente tem que repensar. A vida eterna é real. A condenação é eterna também. Evangélicos indo para o inferno é real. Pessoas que ouvirão a mensagem de Cristo e que acordarão em chamas é real. Por que não é aquele que ouve que é salvo? Não é sequer aquele que confessa que é salvo. Faraó confessou. Faraó disse estar arrependido por um determinado momento. Mas a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas quem encobre as suas transgressões? A gente chegou num momento, irmãos, onde o papel de muitas igrejas evangélicas é achar um nome bonito para determinados pecados de estimação. Eu já queria ter concluído, vou concluir. Você vai ficar na reflexão disso que eu falei. Cuidado para que você não esteja querendo dar um nome bonito a um pecado de estimação que está te levando para o inferno. A Bíblia diz o que é pecado e o que não é. O que é pecado é aquilo que suscita a ira de Deus. É o oposto daquilo que é santidade, que é aquilo que agrada a Deus. Então, é fácil para um cristão verdadeiro. Mas se você quiser encobrir pecados, colocando neles rótulos que sejam mais aceitáveis, cuidado, porque essa verdade que a gente estudou aqui hoje pode se cumprir na sua vida e na de pessoas que nos são próximas. Vamos orar. Ó Deus, nessa noite especial, diante desse assunto que nos foi exposto, nos ajuda, Senhor, a nos examinar. Começar de mim, Senhor, que preguei nessa noite. A tua palavra diz que aqueles que ensinam padecerão duplo juízo. Que o Senhor nos ajude a todos, diante da tua palavra, sermos pesados, sermos medidos, enquanto é tempo para nos arrepender, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos levantar contra a tua palavra, mas que sejamos a favor dela, ainda que tenhamos que cortar o nosso pé, a mão, arrancar o olho, por conta do pecado que se impregna em nós e de perto nos assedia, mas que nunca venhamos a nos colocar contra a tua palavra e a favor do pecado, mas que estejamos sempre a favor da palavra e contra o pecado, Senhor. Que como igreja sejamos lavados e que continuam a se limpar, como a tua palavra diz. Que à medida que a tua volta se aproxima, Cristo Jesus, cremos que o limpo se limpará mais ainda, como o Senhor profetizou. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos nesse processo, que muitas vezes é doloroso para a carne, mas agradável para a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro pelos irmãos que irão retornar aos seus lares. Leva-os de volta em segurança. Nos dai uma noite
de paz na tua maravilhosa companhia. Ajuda-nos, Senhor, nos sofrimentos por amor ao teu nome. Se já estamos padecendo determinadas perseguições e oposições, nos ajuda a aprender a nos alegrar nelas e não a chorar por elas, pois é assim que a tua palavra nos ensina. Enche o nosso coração de fé para que possamos exercer com excelência e reverência o ministério que nos foi dado pelo sangue. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Saúdem-se todos com um cumprimento santo e diga você mesmo: examine-se constantemente. Amém.